Concerto da vida. Sons cadenciados de perfeita harmonia, seguindo regras da composição. Ora enaltece, entristece, contagia, mas sempre termina em uma canção. Melodias vibrantes, calmas, contagiantes, escolhas de texturas musicais, vibrações estranhas aos ouvidos, dissonantes, em consonância, combinações ideais. Cânones a repetir em nossas almas em busca de nos ensinar os refrões, notas executadas com precisão e calma, para assimilar a aprendizagem das canções. Tonalidades que expressam as emoções, tristezas, mágoas, alegrias, amor, em busca sempre de resoluções, aperfeiçoando-nos a arte de compor. Tímpanos, tambores a rufar, anunciando os primeiros compassos da evolução, das vozes doces de música de ninar, aos sons divinos da orquestração. Assim nos tornamos grandes compositores, regentes hábeis de sinfonias que nos convidam. Nota por nota, somos fiéis autores, resultados do concerto da vida. Olá, amigos da Rádio e TV Espírita do Paraná, amigos aqui do programa O Bem na Live. Meu nome é Alexandre Azuma, sou músico e compositor espírita e é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço já de antemão ao amigo Rodinei, que fez o convite, e gostaria de começar o nosso encontro com uma composição já antiga minha, se eu não me engano ela é de 1993, chamada Girassóis Azuis. Essa música para mim sempre soou como uma verdadeira prece. Então com vocês, Girassóis Azuis.
Bem, como vocês já devem ter percebido da minha fala anterior, né, quando eu apresentei Girassóis Azuis, a música já é antiga, de 93, e era mais ou menos o início da minha carreira como músico e compositor espírita. Eu considero que a minha estreia foi em 1992, no 4º FECEF, o Festival Espírita da Canção de Franca, o Festival da Canção Espírita em Franca, que na verdade não é só festival de música. O FECEF é um grande encontro de artes, talvez o maior encontro de artes do Brasil, e tenho participado desde a 4ª edição. Minha primeira participação foi lá em 1992, defendendo a canção Boas Lembranças. Acho que foi minha primeira composição, Boas Lembranças. Era uma música que falava do Sermão da Montanha. Ela dizia assim: ao pé da colina sussurra o vento, bem-aventuranças, saudades do mestre amigo, lembranças. E assim, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados humildes, porque serão elevados. Sermão da Montanha, né? Então era uma música simples. Nossa, eu me lembro que eu estava tremendo no palco, com muita insegurança. Foi uma apresentação difícil, né? Eu congelei ali, mal conseguia fazer os acordes. Mas, nossa, foi super importante essa primeira participação, porque me encheu de vontade de me lapidar, de me tornar um músico e um compositor cada vez melhor, porque eu queria participar do FECEF, eu achei o máximo aquilo. Vocês sabem que Franca fica em São Paulo, mas é divisa com Minas, é lá no norte de São Paulo, pertinho de Sacramento, pertinho de São Roque de Minas. A gente até brinca que se tropeçar em Franca, você cai em Minas. E o francano tem aquele jeito bem mineiro, né? Aquele jeito amoroso, aquele jeito assim de amigável, né? Você chega, parece que eles já te conhecem, parece que você já é amigo deles, eles são muito receptivos, e facilmente nós curitibanos, que somos famosos por não sermos muito sociáveis, mas isso não é bem verdade não. Nós curitibanos fizemos uma amizade enorme assim, com os francanos, que dura até os dias de hoje. Eu só não participei do FECEF desde que eu vou em 92, né, que era a 4ª edição, acontece de 2 em 2 anos. Eu só não participei do de 94 e do ano passado, de 2019. Não foi possível. Teve algumas lacunas, teve ano que eles pularam, né? Por isso que deu um ano par e um ano ímpar. Mas eu só não participei desses dois. Todos os outros eu fui defendendo alguma canção. Então, pelo menos a cada 2 anos, eu tinha que compor uma música porque eu tinha que participar do FECEF. O FECEF, então, foi um motivador. E não só isso, eu aprendi muita coisa lá, porque o FECEF, além do festival de música, tem as outras apresentações artísticas, teatro, dança, artes plásticas. Tem também as oficinas de arte, né? Então, artistas espíritas e não espíritas conceituados são convidados para ministrar oficinas. Eu fiz várias delas, né? Uma que me marcou muito foi a oficina de percussão com o Julinho Pimentel, um percussionista goiano. Foi levado lá para o FECEF pelo pessoal do GAN, né, de Goiânia, uma banda espírita famosa, um grupo espírita famoso. E hoje o Julinho está na Holanda, nem mora mais em Goiânia, mas o Julinho era uma figura muito carismática, assim, ele era um cara muito carismático, e com aqueles tambores todos, ele envolvia a gente. E eu fiz a oficina com ele, eu tocava violão na época, mas eu fiquei doido com aqueles batuques e já quis logo tocar percussão, né? E foi através da percussão. Voltei para Curitiba fascinado com aquela história dos tambores. A percussão, ela é uma linguagem musical muito acessível, né? Você pega uma lata de goiabada, você pega uma panela e aquilo se transforma em instrumento. Então não depende de você ter lá um violão caro para tocar, e te dá assim, uma liberdade criativa muito grande. Eu fiquei fascinado por isso. Cheguei em Curitiba, comecei a participar das oficinas daqui, da oficina do Conservatório de MPB, que acontece todo ano, né? Participei de oficina com grandes percussionistas, o Dilon, mestre da Beija-Flor, o Guelo, um grande percussionista de São Paulo, Carlos Stasi, um percussionista erudito, o Marcos Suzano, participei de uma oficina de pandeiro com ele, e fui me lapidando como percussionista. E assim, foi assim que eu acabei no Alma Sonora, né? O Alma Sonora também é um grupo bastante conhecido no movimento espírita. O Alma Sonora também é cria do FECEF. O Alma Sonora, ele se formou
a partir do FECEF, porque todos os seus componentes, o Saulo, o Douglas e o André, eles iam lá para Franca também participar do festival com suas composições, né? E um belo dia o Maurício Dugan, Maurício Keller, falou: vocês são todos de Curitiba, todos compositores, por que vocês não formam uma banda, né? E outra, eles iam para lá e faziam assim um bate-bola, toca na minha música. Então teve um FECEF lá que os três ficaram no palco, não sei quantas músicas, porque um tocava na música do outro e parecia uma banda mesmo. Aí o Maurício falou: monta uma banda, né? E foi assim que surgiu a Alma Sonora em 96. Eu ainda não fazia parte na fundação da banda. E com essa minha história de percussão, a partir do FECEF de 96, que eu participei lá da oficina do Julinho Pimentel, eles me convidaram: vem fazer uma percussão aqui com a gente e tal. Fui como músico convidado. Então em algumas apresentações eu ia, tocava, até que um belo dia, no meio do show, eles falaram que eu fazia parte da banda. Foi uma surpresa muito legal. Foi num show no Centro Espírita Luz Eterna. Isso acho que era em 98, por aí. Eu toquei numa sonora de 98 até 2011. 2011, 2012, por aí. Não me lembro exatamente. Mas foram quase 14 anos tocando com a rapaziada lá. Foi uma escola muito boa. Eu era percussionista, mas como eu toco violão, gosto de cantar, então eu acabava em algumas músicas participando no violão. Era uma oportunidade muito legal de criar e de crescer como músico. Tive a oportunidade de gravar algumas composições com a rapaziada, foi muito legal. Girassóis Azuis, que foi essa música que eu toquei, tá no primeiro álbum da Alma Sonora, num arranjo de piano. Não fui eu que toquei, foi um grande pianista, o Sérgio Pontes, amigo nosso, tá hoje na Alemanha. Ficou um arranjo muito bonito, e o clarinete do irmão do Saulo, do Sérgio Albach, para complementar o arranjo, né? Tinha a guitarra do Douglas também. É um arranjo muito bonito, vale a pena vocês ouvirem, tá lá no primeiro álbum do Alma Sonora. Pois bem, então, depois de Alma Sonora, fiquei boa parte da minha trajetória como músico espírita dentro da Alma Sonora, né? E a partir lá de 2012, que eu resolvi ir para novos caminhos. Eu tinha muita composição engavetada, muita coisa que não cabia ali no repertório do Alma, e eu queria colocar isso para movimentar. E foi assim que uma parceria antiga, né, uma parceria já bastante antiga, veio à tona, que era a parceria com o meu amigo Fabrício Cantoni. Fabrício Cantoni ele surge na minha vida também no FECEF, eu já conto para vocês como é que foi o encontro, né? E assim a gente começa uma amizade que hoje termina no projeto... não terminou nada. Que hoje continua no projeto Astronautas, que eu quero apresentar para vocês. Vamos parar um pouco de blá blá blá, né? Eu já vou mostrar uma música para vocês do Astronautas, que é justamente a música que dá nome ao projeto. Então, Astronautas para vocês. Dentes hierofantes, astronautas, sensitivos poetas, astronautas, surfando pelas ondas do fluido cósmico universal, universal. Modernas pitonisas, astronautas, eloquentes profetas, astronautas, desvestem as mil vestes, mistério celeste, existencial, existencial. Cavaleiros, astronautas, mensageiros, astronautas, cavaleiros, astronautas, mensageiros, astronautas do mundo astral, do mundo astral, do mundo astral, do mundo astral. Mas se duvidarem, virão mais sinais, antenas, radares captando as mensagens imortais. Mas se duvidarem,
virão mais sinais. Antenas, radares captando as mensagens. Cavaleiros, astronautas, mensageiros. Astronautas, cavaleiros, astronautas, mensageiros. Astronautas, mundo astral. Mundo astral. Mundo astral. Mundo astral. Então essa foi Astronautas, a música que deu título ao nosso projeto. Tá aqui o álbum, vou mostrar mais perto. Então, o álbum Astronautas, esse álbum aqui tem um gosto de sonho realizado mesmo, né? Um gosto de sonho concretizado, porque nós fizemos este álbum do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhava quando a gente era adolescente, né? Quando eu era adolescente, eu via aquelas músicas incríveis da década de 80, eu fui adolescente na década de 80, né? Eu via Depeche Mode, Duran Duran, Smiths, The Smiths. A gente adorava aquelas bandas e sonhava em ser astros do rock como eles. Mas naquela época, lógico que era inimaginável pessoas como eu, da classe média baixa, ter condições de gravar um álbum, né? O disco de vinil era uma produção muito cara. E hoje, com o avanço tecnológico, ficou muito mais fácil, né? Assim mesmo, esse álbum aqui, a gente tirou leite de pedra, assim, e gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos para ficar com a qualidade que ficou. Tá aqui a bolachinha bonita, ó. Astronautas. Então, foi um álbum feito a duas mãos, né? Os arranjos, a maioria são do Fabrício Cantoni. O Fabrício, para quem não conhece, ele é músico, compositor, grande arranjador. Ele é especialista em sintetizadores, especialmente sintetizadores analógicos, né? Então ele conhece muito de sintetizador. E o Fabrício foi um dos produtores do Cancioneiro Espírita, um projeto muito importante, muito bacana, que é bastante conhecido no meio dos evangelizadores espíritas, porque tem muita música para criança, voltada para criança. O Fabrício que fez a maioria daqueles arranjos. Essa capa bonita, que eu acho muito bonita, sou suspeito, né? Mas parecem estrelas, mas na verdade é a imagem do mar, né? Uma foto tirada no Mar dos Açores. Quem fez foi um grande fotógrafo, o Orlando Azevedo. Vale a pena entrar no site dele para ver o trabalho, né? É www.orlandoazevedo.com.br. O Orlando Azevedo, para minha felicidade, é tio da minha esposa. Então, foi fácil chegar até ele, mas ele tem um coração super generoso, é um fotógrafo premiado, super famoso no Brasil e fora do Brasil. Para mim é um super privilégio ter a foto dele na capa do nosso álbum, que ele cedeu gentilmente, gratuitamente. Então, Astronautas faz parte desse álbum. Eu toquei numa versão voz e violão. Aqui está numa versão bem rock anos 80, né, com bastante sintetizador. Quem gosta da música dos anos 80 vai apreciar bastante. Então, eu estava falando sobre o Fabrício Cantoni. Eu conheci o Fabrício em 2002, também lá no FECEF, era a 9ª edição do FECEF. Eu estava defendendo a minha música Corpo de Luz, e o Fabrício ele foi convidado para captar o áudio do festival para gravar um CD ao vivo, né? Todo o FECEF eles registram e gravam um CD com as músicas que estão participando. E o Fabrício estava fazendo esse trabalho. E o Fabrício tinha morado em Curitiba na década de 90. Então ele conhecia todos os músicos daqui, da cena alternativa, da cena do rock curitibano. Ele conhecia toda aquela turma. E o Fabrício ele imitava os caras, ele imitava igualzinho aquelas pessoas que a gente já conhecia bem, né? Era muito engraçado. Lógico que depois ele acabou aprendendo a me imitar também, né? Que eu não acho tão engraçado. Mas o Fabrício é bom nisso. Mas enfim, conheci o Fabrício lá em 2002 e com essas conexões, né, dele ter morado aqui, dele conhecer os músicos aqui de Curitiba, a gente fez amizade muito facilmente. E de lá pra cá essa amizade foi crescendo, mesmo ele mora em Jardinópolis, que é uma cidadezinha pequenininha ali do lado de Ribeirão Preto, que é perto de Franca, né?
E eu aqui em Curitiba, de 2002 para cá, no começo a gente se comunicava bastante por telefone e e-mail, né? Depois, com o avanço da internet, a gente começou a se comunicar mais fácil por WhatsApp e outros recursos, né? De 2002, em 2003 a gente manteve contato, a gente foi trocando figurinhas sempre era sobre música, na maioria das vezes o assunto era música, né? E ele me passando referências, eu passando coisas que eu gostava para ele. Eu vinha de uma influência mais, apesar de eu gostar muito do rock dos anos 80, eu me desenvolvi como compositor mais influenciado pela MPB, especialmente a MPB mineira, né? Eu tenho muita influência do pessoal do Clube da Esquina, então vocês vão ver que muitas das minhas composições, não essas do Astronauta, né? Do Astronautas, mas muitas das minhas composições tem muito a ver com MPB e essa MPB estilo Clube da Esquina, né? Então eu mostrava coisas de MPB para ele, coisas de música instrumental que eu sempre gostei, Gilberto Gismonti, mostrava para ele lá o Quarteto Novo do Hermeto Pascoal, e ele ia me mandando as referências do pop lá dos anos 80, que ele é especialista nessa área. Então a gente foi trocando muita informação, muita figurinha. Até que foi inevitável que a gente quisesse produzir juntos, né? A gente começou um projeto chamado Conecta, que tinha a intenção de juntar músicas ao violão, né, que é a minha expertise, é o instrumento que eu uso para compor, com as programações, os sintetizadores, a música digital, e fazer uma música instrumental naquele estilo New Age, né, num estilo calmo, para ambientação. Desse projeto tem três músicas, né, que nós conseguimos publicar. Uma delas é Girassóis Elétricos, que é uma versão de Girassóis Azuis, que vocês ouviram a primeira música que eu toquei. Tá no YouTube, quem quiser procurar, é só digitar Girassóis Elétricos Conecta, vocês vão encontrar lá a música publicada. Temos Dezembro 25, que é uma composição do Cantone, que eu coloquei o meu violão em cima da composição. Também tá lá no... na verdade, Dezembro 25 é uma versão de Alma Divina. E a Le Grand Bleu que eu vou tocar no final do nosso programa, que está aqui também no nosso álbum, né? É a música que encerra o álbum Astronautas. Bom, mas vamos de mais música, né? Então, continuando com as músicas do repertório dos Astronautas, eu vou tocar agora para vocês Só o Amor. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, o passado com o seu segredo, quem entenderá? Paredes de um novo vazio, redes tramadas fio a fio, lágrimas do inevitável rio. Quem aceitará? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estio está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voa ao fundo e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece. É só o amor, é só o amor. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, quem entenderá?
Imagens feitas de saudade, imagens sem realidade. Ausência no olhar, mas o estio está tão perto. Janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo. Silencio e voa ao fundo e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece. É só o amor, é só o amor. A mudança em um segundo. Silencio e voa ao fundo e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece. É só o amor, é só o amor. Então, Só Amor é a única música do álbum que não é assinada pela dupla Alias Uma e Fabrício Cantoni. Foi uma parceria que eu fiz com meu amigo Douglas Tá Júnior, do Alma Sonora. Foi a última música que eu compus um pouquinho antes de sair da banda. O Douglas trouxe para mim uma harmonia já pronta, com uma afinação de violão lá aberto. Então remetia muito ao violão caipira, assim, bem bonito na minha opinião. E foi em cima dessa harmonia que o Douglas trouxe que a gente iniciou a música. Aí eu levei para casa e fui mexendo na letra e pensei, poxa, mas essa música não é sertanejo, isso aqui é uma balada rock, né? E transformei ela um pouquinho. E daí acrescentei mais alguma coisa na letra e virou essa música que nós gravamos aqui no Astronautas. E na época eu lembro que os amigos do Alma Sonora não curtiram muito. Falaram, não, essa música não tem muito o nosso perfil, essa música tá mais para sertanejo. No fim, de certa forma foi legal, porque daí ficou pro repertório dos Astronautas, né? Não que não pudesse ter tocado com a Alma Sonora e depois tocado com a gente também, mas eu tive o privilégio então de estrear a música nesse formato de balada rock. Também aqui no arranjo de voz e violão. A gente publicou um vídeo dela, com o arranjo do CD no YouTube. Se você digitar lá Só Amor Astronautas, você também vai ter acesso à versão que está no CD. Então vamos de mais música, né? Vou tocar mais uma do repertório do Astronautas, que é Transição. Transição é uma música que tem mais um parceiro, é assinada por mim, pelo Fabrício Cantoni, mas também pelo amigo Rafael Bronislavski. Eu já vou contar um pouquinho da história de Transição, mas vamos tocar primeiro. Transição para vocês. Caminhamos indiferentes entre desejos e sensações. Carregamos mil correntes, elos de ilusões. Violência detonada como se fosse nada, como se fosse óbvio ódio à mão armada, como se fosse certo o norte sem juízo. E até parece perto à beira do abismo, mas não, rompendo a armadura, a consciência brilha pura. 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 E vem no bem que prevalece ao mal, que tem de mais humano coração. O que da terra é o sal, o que do céu é o chão. No calor dos
seus gestos cordiais, 70 vezes 7 então. Na mente aberta aos sinais, vem você em transição. O planeta em transição, rompendo a armadura, a consciência brilha pura. 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 Pura. Então, como eu falei para vocês, essa é uma das músicas que foi composta a 3 mãos. Então, foi composta por mim, pelo Fabrício Cantoni e também pelo meu amigo Rafael Bonislavski. Na época ele tocava na banda Selfie e a gente voltando do FECEF, de novo o FECEF aí nas nossas vidas, né? A gente retornando do FECEF, o Rafael, a gente tava nós fomos de excursão de ônibus, uma galera aqui de Curitiba, sempre o meu irmão Marcos Azuma que organiza a excursão, e a gente voltando no ônibus, o Rafa trocando ideia sobre música, o Rafa falou, olha, eu tenho uma poesia aqui que eu comecei, você não quer fazer essa música comigo? Eu falei, claro, um prazer, me dá a poesia aí. Ele me deu a poesia, eu levei para casa, e eu, debruçado sobre a poesia, veio uma ideia forte assim em cima de alguns versos, mas de repente aquela inspiração foi me conduzindo por um outro caminho, e eu acabei adulterando um pouco a poesia dele. Eu sou craque em fazer isso nas parcerias. Eu acabei mudando um pouco a poesia, mas ficou um resultado interessante. O Fabrício deu mais umas dicas que arredondaram ainda mais a composição. Quando eu mostrei pro Rafa, ele falou, não, cara, tá autorizado, pode usar e tamo junto. E eu usei vários versos do Rafa, da poesia dele, e coloquei alguns versos meus. O Fabrício também deu uma arredondada em alguns versos, me ajudou um pouco a arredondar o refrão, e assim surgiu Transição, e é outra música do repertório desse CD. Então fica aí um pouquinho da história, né? Então agora, encerrando minha participação aqui no Bem na Live, vou tocar mais uma música instrumental. Essa música também faz parte aqui do álbum Astronautas. Vou deixar nossos contatos aqui para quem tiver interesse no nosso CD, apoiar o nosso projeto, né? Vou deixar os contatos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Então, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer participar desse programa que procura levar para as pessoas, através da música, através das artes, mensagens positivas, mensagens que elevem, que abracem a nossa alma, né? Então, me despeço de vocês tocando essa música instrumental, Le Grand Bleu. Deixa eu contar um pouquinho da história da música antes. Le Grand Bleu é uma homenagem a um filme homônimo do Luc Besson. Então, em português, Le Grand Bleu em francês, né? Em português é Imensidão Azul. Coincidentemente, tanto eu quanto o Fabrício, nós somos apaixonados por esse filme. Eu tinha o DVD, tinha primeiro o VHS, depois o DVD, e cansei de assistir o filme, não sei nem quantas vezes eu assisti. Esse filme tem uma trilha sonora belíssima do Eric Serra, acho que é Serra que fala, ou Serra, não sei como pronuncia o sobrenome dele, é um músico francês. Tem uma trilha sonora muito bonita, e quando a gente fez a música, inicialmente eu tinha feito essa música no violão, e eu dei o título para ela de Mergulho. Quando o Fabrício ouviu, ele falou, nossa, mas tem tudo a ver com Imensidão Azul. E daí ele fez aquele piano maravilhoso, e depois fez o restante do arranjo com as cordas, e virou uma outra música, né? Então, ela é uma homenagem a esse filme, e pra gente também ela tem essa conotação de meditação, de prece, de você mergulhar fundo dentro de si mesmo. Então, encerrando a nossa participação, Le Grand Bleu. Tchau, tudo de bom para vocês.
amor.